Telespectadores da TV Prevê, estamos iniciando mais um programa É Direito. E hoje o meu convidado é o Dr. Nazil Canarim Júnior, que é o coordenador do curso de Direito da Unip de Araçatuba. Eu solicitei ao Dr. Nazil que viesse ao nosso programa novamente, até porque nós ficamos de dar continuidade num outro assunto muito importante que havíamos discutido em programas já anteriores, sobre a questão da violência que envolveu o caso da escola do Realengo do Rio de Janeiro, e agora, mais recentemente, nós tivemos esse lamentável também caso do aluno, né, que acabou atirando, um aluno de 10 anos, que acabou atirando contra a professora e depois cometeu suicídio, né? O objetivo de trazer o Dr. Nazil aqui ao nosso programa é até mais no sentido de nós passarmos para você, telespectador, uma mensagem, né, de que realmente nós temos que tomar muito cuidado com certas situações, nos policiarmos mais. A própria imprensa, como o professor Duda comentou num outro programa aqui conosco, né? Também tomar cuidado ao não exagerar no sensacionalismo. E nós vamos então ouvir aqui com muita satisfação a opinião do Dr. Nazil Canarim Júnior. Tudo bem, Nazil? Tudo bem, Said. É um prazer redobrado estar aqui com você, com todos os nossos telespectadores. O prazer é nosso, Nazil. E, Nazil, na outra oportunidade que nós conversamos, o Dr. Cardia, que é criminologista, né, estava aqui conosco também, e nós comentamos, nós três chegamos à conclusão de que provavelmente teríamos desdobramentos desse caso do Realengo lá no Rio de Janeiro, aquela tragédia, né, que ocorreu. E recentemente nós tivemos essa questão desse menino, né? Você acha que pode haver alguma ligação, pode ter ocorrido alguma influência do fato desse menino ter levado uma arma para a escola? A questão da arma na escola é que realmente preocupa. A escola, como nós sabemos, e era objeto da nossa conversa aqui na última vez, ela não detém mecanismos para checar mochila de aluno, estabelecer controle como uma repartição bancária o faz. E as notícias, a veiculação de casos como o do Realengo, com o tamanho como foi divulgado, toda aquela exploração. E outros que, vez ou outra, acabam aparecendo, trazendo notícias e informações a respeito de uma conduta que nós sabemos não é adequada, mas que acaba motivando naqueles que tomam contato com estas informações a repetição de prática que nós sabemos não poder conduzir a nada positivo. No caso específico da escola paulista, nós temos uma situação que me parece, na medida em que as investigações avançarem, venham a apontar para uma frustrada tentativa de brincar, de aparecer talvez diante dos colegas. Isso deve ter surgido lá de diálogos: eu tenho uma arma, vou trazer, vocês vão ver aqui o susto. E depois da brincadeira, ao que tudo indica, porque o perfil do menino era um perfil extremamente positivo, um bom aluno, um bom colégio público. Nós tivemos a semana que antecedeu aos fatos a divulgação do ranking, o posicionamento da escola, e a escola está ali numa situação privilegiada dentre as escolas públicas do Brasil. E vem lá aquela criatura e de repente toma a iniciativa, para surpresa da professora, dos colegas, e diante talvez da dimensão que ele não foi capaz de prever, talvez em razão da pouca idade, o que poderia acontecer se não desse certo a brincadeira, ele acaba tomando a atitude do suicídio. Veja, ele não se volta contra a turma, ele não se volta talvez até nem contra a professora, que o tinha em ótima conta, mas ele, motivado pela atitude que acabou trazendo as consequências que trouxe, ele nem ficou para saber se tinha mesmo ferido ou não a professora, vai, sai, senta na escadaria e põe termo à existência com um tiro. Quer dizer, isso
realmente choca e dá mais uma vez munição, né, para que todos nos preocupemos com esta facilidade com que as pessoas no Brasil têm armas, usam estas armas em todos os lugares, até mesmo onde nós não imaginaríamos pudesse uma arma estar, que é dentro da escola. Nazil, você acha que, porque realmente é uma situação tanto quanto estranha, né? Difícil uma criança de 10 anos também imaginar em suicídio, certo? Mesmo que ela tenha feito uma brincadeira, ocorreu um acidente, é muito difícil, é muito raro uma criança de 10 anos pegar e pôr fim à sua vida. O que pode ter acontecido, doutor Nazil? A questão do suicídio na infância, a literatura efetivamente é extremamente escassa. No Brasil, alguns números foram apontados por jornais logo imediatamente, mas eles não são números assim conclusivos. Falam perto de 200 casos, de 150 a 200 casos ano. O número é alto, mas comparativamente às outras faixas etárias, o número é pequeno. O que leva uma criança a tomar essa atitude? Bem, nós teríamos que imaginar que no caso específico daquele rapazinho, me parece o desespero diante do que havia provocado. Ele não tinha a intenção de atentar contra ninguém, nem tomou uma atitude. Quando nós comparamos o realengo, que foi o que motivou a nossa vinda anterior aqui, com esta da escola paulista, nós percebemos nitidamente a diferença, né? O outro vai em busca dos colegas, pelos quais se sentia de certa forma agredido, e vai buscar tirar satisfação e põe fim lá às existências, atirando contra todos. Esse não, parece bem mais uma brincadeira. Ele vai e traz. O que leva alguém a atentar contra a própria existência? Das várias explicações que nós vamos encontrar, uma delas que tem bastante difusão diz respeito à honra. A pessoa busca o suicídio quando, de uma certa forma, descobre que praticou algo que lhe traria a desonra. Isto é muito usual, nós temos notícias em países como o Japão e outros similares no Oriente, em que a desonra leva porque a pessoa entende que a carga que ela vai suportar dali para frente não justifica permanecer com vida e atenta contra a própria vida. Mas isto fica bem caracterizado quando nós temos adultos às vezes em missões de guerra, coisas semelhantes. Numa criança, bem, me parece um jovem muito amadurecido, muito responsável e que temeu enfrentar a família e as consequências daquele ato. Houvesse parado um pouco ou houvesse sido imediatamente socorrido, porque as notícias são confusas, mas elas falam de uma dispersão muito grande, até porque as notícias sobre esses episódios são sempre alarmantes demais, né? Nós vamos ter aí, outros foram atingidos, então ninguém quis esperar para ver. As pessoas simplesmente o deixaram sozinho e ele talvez carregando um peso enorme, que era o de ver a professora caída e possivelmente ferida e com todas as consequências que um projétil traz quando atinge a pessoa. Ele então vai e busca no silêncio botar um término à sua existência. A literatura não estuda isto justamente porque os episódios são raríssimos, raríssimos mesmo. Com arma de fogo, o número então fica aí a pouquíssimos que permitem. E há um problema mais complicado, se nós pudéssemos assim dizer, que as famílias não permitem, em razão da própria dor que experimentam, que se façam outras investigações. Parece que aquela vergonha que leva a pessoa a buscar o suicídio também abate a família inteira
que não dá mais informações, se fecha, né? E com isso não permite uma análise, entender o perfil para ver se haveria alguma maneira de nós termos dados que permitissem trabalhar para evitar. O ineditismo destes atos na infância realmente talvez dificulte muito compreender o alcance todo daquele episódio. Agora, não resta dúvida que mesmo os números aos quais eu me referi, que falam de número pequeno, né, não seriam aí mais do que 200 casos, já são preocupantes, porque 200 menores que de alguma forma atentam contra a existência, quando ainda para eles a existência está começando a desabrochar, preocupa mesmo. Doutor Nazil, com relação aos números, né, vamos tocar um pouco nesse assunto, né? Quando nós falamos de crime e violência, né, os números são apontados às vezes pelas autoridades, né, como sendo até, vamos colocar assim, já controlados, né? A população está crescendo e os números não são tão alarmantes assim. Só que nós estamos tendo uma onda de violência que está no nosso dia a dia, na imprensa, muito forte, uma carga muito forte. Talvez as autoridades tenham razão, olha, os números estão controlados, estamos até diminuindo a criminalidade. Mas essa exposição toda, doutor Nazil, não acaba levando a mais violência ainda? Não tenho a menor dúvida, a violência acaba gerando. Não há uma cultura de tolerância. Nós não exercitamos esta cultura da tolerância. É comum que as pessoas reajam desproporcionalmente a eventuais agressões que tenham sofrido. E com isto, pode ser que as estatísticas não apontem com fidelidade o que se vê no dia a dia, em que um simples fechar no trânsito leva o sujeito a atitudes que parecem atitudes completamente fora de controle, né? Há discussões a respeito de lugares na fila. Na semana próxima, agora, no final de semana, nós temos lá a morte de um vigia no banco. Por outro, o vigia, um colega, pessoas da mesma profissão, em que alguém, vendo-se impedido de adentrar, diz para o outro, olha, eu estou armado, e antes descarrega a arma e tem lá. Quer dizer, pessoas que são ou deveriam ser treinadas para se conter, para exatamente dar às situações um outro caráter, acabam tomando atitudes que são assim impensadas. Esta cultura da violência, de não levar o desaforo para casa, de não permitir perder aquilo que acho me pertence, isto acaba efetivamente contribuindo apenas para enriquecer. Quando nós temos, e aqui a presença do Dr. Cardia talvez fosse mais, enriquecesse demais a nossa conversa, porque as estatísticas policiais, elas trabalham dentro de linhas que muitas vezes não permitem que nós tenhamos assim um registro mais fidedigno daquilo que ocorre, porque há uma preocupação muito grande em termos patrimonialistas, né? Então nós saímos buscando dados sobre roubo, eventualmente furto, o sequestro, os homicídios, muitas causas sem esclarecimento, há um número enorme de casos que acabam conduzindo a isso, mas todo um caldo parece apontar para este aumento. Nós temos a facilidade da aquisição não alícita, mas por meios ilícitos, de armas. Armas que muitas vezes não têm controle e, consequentemente, isto acaba gerando que as pessoas andem, em razão de todos os fatos que sabem sobre violência, ataques, etc., andem armadas. Elas se armam do ponto de vista pessoal. Qualquer agressão eu tenho que revidar, eu não posso ficar quieto, e estão armadas também com instrumentos que lhes permitem talvez só pensar depois
naquilo que fizeram, né? Então nós temos essa conversão de várias coisas como se fossem instrumentos. O carro é uma delas, a moto é a outra, as armas brancas ou não são todas portadas por criaturas que vivem sob um estresse muito grande, é o estresse dos nossos dias muito agitados, e que a qualquer situação acabam desaguando e se transformam em tragédias em lugares onde não imaginaríamos, em situações onde elas não caem nem um pouquinho bem. Dr. Nazil, nós conversamos muito aqui com o Coronel Garcia, né, do Batalhão de Polícia, o comandante do Batalhão de Polícia. A Polícia Militar tem sempre procurado fazer esse trabalho, né, de humanização do atendimento, né? A Polícia Civil também, o DINTER 4 aqui na nossa região. Mas mesmo assim, Dr. Nazil, esse tópico que o senhor colocou da tolerância, né? O que está acontecendo com a sociedade, né, para que haja essa sede da vingança, né? Quais seriam os motivos bem intrínsecos mesmo com relação a essa sede de querer o reajuste, certo, com a outra parte? É a ausência dessa cultura de paz mesmo. Nós temos nas pessoas, de uma maneira em geral, uma tendência, ou cada vez mais sedimentada, de que eu não posso, e isso me parece decorrer exatamente de uma cultura materialista, patrimonialista, eu não posso perder aquilo que acho me pertence. Seja isto, às vezes, um bem, seja outras vezes até um bem que eu não consiga mensurar. Então, uma posição na fila. Eu estou lá num determinado lugar para me divertir, estou esperando isto e alguém ultrapassa a minha frente da fila. Não tolero aquilo. Resultado, acaba a diversão de quem agride, de quem foi agredido, daqueles que estão em volta, esta cultura. E me parece decorrer exatamente desta visão extremamente imediatista, materialista, que está disseminada. Nós somos por aquilo que temos. Então, a posição que a pessoa ostenta, aquilo que ela porta, o celular de último tipo, o tablet que é o lançamento daqui, da acolá. Então, há todo um bombardeio que acaba levando as pessoas a adotarem esta posição de defender o que julgo me pertencer. E isto, consequentemente, predispõe. Então, todos iremos assistir a peça de teatro se chegarmos no horário e dentro do número das vagas. Mas eu não admito que alguém entre primeiro do que eu. Mas por quê? Não, porque eu cheguei aqui, sabe-se lá a razão pela qual ele chegou mais tarde, se não tinha um problema. Há nós andamos armados, uns em relação aos outros, em todos os lugares. Primeiro, tributo isto exatamente a esta visão imediatista. Tenho que usufruir já agora, não sei se talvez no dia de amanhã vou ter essa oportunidade e com isso me indisponho. Num segundo momento, as facilidades que as pessoas acabam encontrando em toda uma estrutura que estimula isto. Então você deve ser o primeiro, você tem que estar à frente, você deve ter mais, você faz porque você merece. Mas e os outros? Não tem merecimento? Sou só eu? As outras pessoas não têm importância? Então, enquanto nós não nos desarmarmos uns em relação aos outros, isso será bastante complicado. Nós estaremos sempre enfrentando situações em que a competitividade não vai nos fazer trabalhar para um mundo mais pacífico, mas talvez para um mundo cada vez mais violento, mais agressivo, em que atitudes, por exemplo, deixa passar, não é isto que me parece adequado, não vou revidar, são tomadas como atitudes de covardia. E a pessoa quer aceitar tudo, menos ser a vida como covarde. Então ela reage e isto traz os prejuízos que nós estamos vendo. A necessidade, acho que os meios de comunicação, nas escolas, onde temos a oportunidade de trabalhar, nós precisamos incentivar essa cultura de paz, de tolerância. Enxergar o outro
com as suas limitações, com os seus problemas e compreendê-lo como ele se apresenta, de tal maneira que, contrariados na nossa maneira, na nossa forma de ver a vida, os fatos, nós não partamos para tentar enquadrar ninguém nessa nossa maneira de ver, mas saibamos compreender que a pessoa vê o mundo por uma ótica que não é a mesma nossa, mas é a ótica pela qual ela vai transitando. E não nos envolvermos exatamente em situações que possam conduzir a este atrito que se generaliza e evidentemente faz com que a preocupação, por exemplo, campeie, né? Que pai vê o filho sair para um evento simples e que não se preocupa? Quem é que, tendo que empreender uma viagem para uma cidade de maior dimensão, não leva, além da preocupação da viagem, a preocupação com a violência que pode lá encontrar, com as pessoas que podem vir buscar aquilo que ela possui? Então veja, há toda uma disseminação. As comunicações, né, nos tornaram muito próximos uns dos outros, e isso é um benefício que nós todos agradecemos. Mas ao mesmo tempo as comunicações nos trouxeram problemas de lugares muito distantes que talvez nós não imaginássemos estivessem acontecendo e que são reproduzidos numa velocidade assustadora, né? A cada minuto as páginas da internet nos trazem notícias sobre problemas distantes demais de onde quer que nos encontramos. E isto tudo, para quem se alimenta de informações, acaba fazendo esse caldo de insegurança em que nós não enxergamos o outro como se fosse alguém que pudesse partilhar das mesmas ideias nossas, mas o outro é alguém que, se estiver numa posição contrária à minha, é um inimigo que eu tenho que abater, que eu tenho que sufocar, uma coisa assim doida, se eu posso usar esse termo, mas é aquilo, a ideia que me traz, né? Eu nunca vejo nas pessoas, nunca se vê nas outras pessoas o parceiro, mas se vê o inimigo que de repente pode estar aí para nos tirar algo que efetivamente não, talvez não tenha a importância que nós acabamos tributando. Nazil, aí você me deixa até mais preocupado, porque como economista, né, eu já raciocino na seguinte vertente. E realmente, como você colocou da questão do materialismo, eu acho que isso tem com certeza a questão da posse, né, sempre acaba acirrando os ânimos. E nós sempre almejamos aqui no nosso país, né, que houvesse uma melhora nas condições de vida da população, certo? E ao que parece, pelas estatísticas, isso está ocorrendo. Isso é preocupante, Nazil, das pessoas melhorarem, começarem a ter os seus bens, ter as suas posses, ter a sua casa, o seu carro, e acabar caindo justamente nesse ponto que você colocou: olha, isso é meu, e quem mexer com esse meu bem vai ter problemas. Eu acho que pode funcionar no sentido contrário. Imagine que nós chegamos a esse ponto porque muitas pessoas não tinham, bombardeadas pela ideia de compre, você tem que ter isto, você tem que ter aquilo. Nem sempre as pessoas conseguem fazê-lo e não tem a lucidez ou não tem a estrutura para suportar a ausência. Por aí, muitas escolas sociológicas justificam certas práticas violentas. É o jovem que não pode ter o tênis de marca, que vendo alguém que o tem, o agride, toma o tênis e leva para casa. Ele não sabia raciocinar. É aquele outro que, querendo ter um aparelho celular de última geração, porque não pode adquirir, de repente, vendo alguém, tem a facilidade. Entra aí a questão toda, tentando justificar por esse lado certas condutas agressivas. Se nós imaginarmos que de repente estamos estendendo o acesso a pelo menos coisas básicas para todos, pode ser que o horizonte seja um pouco menos carregado do que nós imaginaríamos. O que me preocupa, Said, é a questão de nós estimularmos muito
e trabalharmos, vemos muito envolvimento em razão do ter, e pouco ou muito pouco em razão do ser. Nós temos aí condutas estimulando a pessoa que ela tenha, que ela adquira, que ela faça, se aproprie, que ela trabalhe para acumular, etc. E não vemos condutas trabalhando no sentido de que a pessoa deve se ocupar um pouco com o ser. Até porque aquele que corre tanto dia a dia atrás das coisas acaba não podendo nem usufruir, porque ele fica numa escravo, uma correria imensa, que aquilo que ele adquire vai ser amontoado com outras coisas que amanhã vão dizer, olha, aquela também já não serve, tem a outra. Eu coloquei isso, doutor Nazil, até porque está partindo das próprias autoridades, né, para a nossa sociedade, que nós temos que consumir, até por conta da crise, para não sofrer os efeitos da crise mundial, né? E fica uma situação tanto quanto estranha, né? Escuta, olha, você precisa consumir até para que a nossa sociedade prospere, né? Mas aí entra essa outra questão dos ânimos acirrados pelo ter, como você colocou, certo? Qual que é a sua mensagem para a nossa sociedade nesse sentido, Nazil? Como que nós temos que chegar ao equilíbrio entre o ter e o ser? Não é simples. O que eu diria é que nós precisamos ver a criatura humana como portadora de direitos, sim, mas também com uma carga relativa e quase idêntica de deveres. Se é lícito que eu almeje, outros também vão almejar. Se é correto que eu tenha e possa usufruir certos bens, outros também vão poder usufruir. Quando nós ouvimos falar de crise no norte, a Europa, os Estados Unidos, a sociedade europeia, americana, elas estão em níveis de consumo, etc., que nós ainda estamos muito distantes. Perder o consumo na Europa, em certos países, nos percentuais que a economia nos tem trazido notícia, me parece assim, à primeira vista, algo difícil, mas que o brasileiro, de uma maneira geral, os povos do Sul, estão longe ainda de atingir, né, o nível de benefícios sociais, de facilidades de transporte, meios de fruição de certas regalias que nós ainda estamos muito distantes. Nós estamos hoje vendo a inclusão de uma série de pessoas que estavam à margem da pobreza, da miséria, e isto é extremamente positivo. Mas ao lado desta inclusão, é preciso valorizar certas pontes, certas questões que me parecem assim estarem sendo equivocadas. Pego o gancho numa comunicação lida no jornal Folha de São Paulo, em que alguém questiona, por exemplo, a questão da disseminação da cultura. Educação no sentido formal, frequentar as escolas, participar, crescer profissionalmente, tem lá o seu sentido, tem lá a sua razão de ser, mas não é tudo. Nós precisamos enriquecer o conhecimento de outras formas. O banco escolar traz a instrução, mas o conhecimento muitas vezes é fruto de acesso a teatro, a museu, a cinema, a TV, a programas de qualidade, e isto tudo é quem vai dar, me parece, o estímulo a estas coisas vai dar para as pessoas, aos poucos, a amplitude de que elas podem trabalhar, instruir-se para obter, mas devem também ampliar os horizontes, compreendendo, através das manifestações culturais, por exemplo, que nós temos maneiras de expressar
nosso conhecimento, a nossa evolução enquanto criaturas humanas, de outras formas que não sejam só estas, o do possuir. Então, na medida em que eu, por exemplo, domino um outro idioma, em que eu tenho uma cultura que me permite entender um clássico, me permite apreciar uma obra de arte, me permite entender uma apresentação de música clássica, são coisas ainda muito distantes, mesmo numa cidade como Bauru, que é uma cidade privilegiadíssima quando comparada a outros tantos centros que temos por aí. Nós vemos a escassez, né, e de oferta. Então, na medida em que nós fomos também facilitando a compreensão destas outras questões, nós estaremos, de uma certa forma, fazendo com que as pessoas se ocupem então deste ser, que elas busquem enriquecer-se, não no sentido do cofre ou daquilo que eu possa trazer na cinta ou dentro do carro, mas aquilo que faz parte do meu patrimônio individual e que, de maneira alguma, será, em época qualquer, furtado. O conhecimento é algo que, acumulado, só permite a pessoa enriquecer-se. E também o conhecimento, quanto mais disseminado, e não só o dos bancos escolares, esse global, vai fazer com que eu passe a valorar as coisas num outro sentido. Então, de repente, o ter não vai ser mais a minha preocupação número 1. Eu vou me preocupar em aproveitar as oportunidades, cada instante, cada iniciativa que eu tiver para, enriquecendo-me, ser. Tá? Seria talvez a longo prazo nós termos aí uma transmutação em que as pessoas devagarinho fossem se apercebendo de que quando elas são detentoras de um patrimônio não material, elas se realizam muito mais do que quando têm um patrimônio material e ficam às voltas de protegê-lo para que outros não os tomem, não os façam desaparecer. Tá ótimo, então, tá aí a mensagem, né, muito apropriada do Dr. Nazil Canarim Júnior com relação a essa questão. Nosso intuito é justamente, né, Nazil, trazer um pouco de esperança para a nossa sociedade, nesse sentido de que passemos a cultuar a paz, a tranquilidade, a serenidade, né? A violência, ela está ocorrendo, é claro, mas nós não podemos generalizar essa violência. Ao contrário, são casos que nós temos que tratar como sendo casos isolados, não é a regra, são exceções, né? E que nós temos que justamente cultivar a paz, a tranquilidade, a serenidade no meio social, para que haja a minimização dessas exceções. Certo? São exceções, não são regras, mas compete ainda a nós, né, Nazil, minimizar cada vez mais, extinguir, acredito que seja impossível, mas minimizar cada vez mais essas exceções. Muito obrigado, Nazil, eu espero contar aqui com você novamente, é sempre um prazer tê-lo aqui. As suas palavras sempre são muito sábias, né? São palavras confortadoras, são palavras que interessam aos nossos telespectadores. Eu espero contar sempre com a sua presença aqui no nosso programa É Direito. Eu agradeço, obrigado. E a você, telespectador da TV Prevê, eu peço que continue assistindo a nossa programação. TV Prevê, o canal da educação.